Seja muito bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos a refletir sobre o documento de Aparecida. Nós estamos vendo a temática A Família e a Sociedade no Horizonte de Aparecida. E aqui começamos hoje então a olhar matrimônio e família no documento de Aparecida. O documento de Aparecida alude à teologia do corpo, núcleo decisivo da herança de São João Paulo II sobre o matrimônio e a família, como aparece nas catequeses sobre o amor humano. Lá no começo do pontificado, João Paulo II dedicou várias quartas-feiras com a catequese sobre essa temática. A teologia do corpo, especialmente desenvolvida nessas citadas catequeses, toma como ponto de partida a dimensão corpórea da pessoa na sua realidade concreta. Então, toma como ponto de partida a dimensão corpórea da pessoa na sua realidade concreta, marcada pela diferença sexual, sinal de uma realidade transcendente. Esta dualidade do ser humano que sempre e somente aparece como homem e como mulher, é fruto de uma decisão do Criador, desde o princípio. O retorno ao princípio, isto é, a situação inicial da criação, se apoia na dúplice redação do livro do Gênesis da criação do ser humano, e põe as bases para a construção daquela antropologia adequada que o Papa São João Paulo II percebia como a maior urgência. Por isso, dedicou-se àquelas catequeses sobre essa temática. Por isso, realizou um sino sobre a família e nos presenteou com a Familiares Consórcio. Por isso, escreveu a Carta às Famílias, em 94, e tantas outras falas, discursos, homilias e documentos sobre a realidade familiar. Então, o Papa percebia a urgência dessa antropologia adequada, diante da flutuação dos valores relativos ao amor humano, à masculinidade e à feminilidade na cultura atual. Ele tenta refletir e responder a essas questões todas. O tema da antropologia adequada desloca o foco do debate das normas morais para o significado da existência. As normas serão apresentadas depois e explicitados os significados da experiência do amor humano, como exigências para que esse seja vivido na verdade e na plenitude que o âmbito da redenção em Cristo torna possível. A antropologia proposta pelo magistério de São João Paulo II é adequada. Por quê? Porque leva em conta todos os fatores em jogo na experiência humana, sem reduzi-los e sem deduzir sua verdade de princípios dogmáticos. Ela parte da experiência e considera o ser pessoal do homem e da mulher em sua totalidade. O ser humano que experimenta a solidão originária, lá o livro do Gênesis mostra isso no comecinho, como diferença de todos os outros seres criados e como consciência da própria identidade pessoal, se compreende no mundo com os outros e alcança todo o significado da existência quando se descobre para o outro na experiência do dom sincero de si mesmo. No número 7 da Mulheres Dignitatis, documento de João Paulo II sobre a mulher, sobre a dignidade da mulher, São João Paulo II cita o número 24
da Gaudium et Spes, documento do Concílio Vaticano II, quando sugere alguma semelhança entre a união das pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, e a união dos filhos de Deus na verdade e na caridade. Ele diz: essa semelhança manifesta que o homem, única criatura de Deus, que Deus quis por si mesma, não pode se encontrar plenamente senão por um dom sincero de si mesmo. Dom sincero de si mesmo é uma tecla sempre batida por São João Paulo II. Nas catequeses das quartas-feiras, o Papa fala da nudez, da vergonha e do pudor como experiências que se manifestam na relação com o outro e que evidenciam a corporeidade como capacidade, corpo, como capacidade de fazer a entrega de si no dom recíproco de si mesmo para o bem, para a felicidade do outro. Dessa maneira, revela-se o significado esponsal do corpo. O corpo humano tem um significado esponsal, ou seja, a sua fundamental dimensão pessoal, pela qual é capaz de exprimir a vocação do ser humano ao amor, à livre doação de si mesmo. Além do significado esponsal, na experiência do dom de si, associa-se também o significado procriativo do corpo. Fora desse horizonte, que exprime o ethos do dom, é fácil incorrer na redução do corpo a instrumento de trabalho e de prazer, a objeto de posse. Isso é contrário à antropologia. Isso é contrário ao projeto de Deus para o ser humano, homem e mulher. A ética do dom recíproco é subvertida pelo pecado, que é, antes de tudo, recusa do dom que vem de Deus. As categorias de imagem de Deus e comunhão de pessoas constituem os pontos de referência para compreender este núcleo antropológico e teológico do magistério de São João Paulo II, que inspira de maneira decisiva o documento de Aparecida, quando se trata da família, especialmente no que se refere à vida da família, à pastoral familiar. Já na sua constituição corpórea, o ser humano, homem e mulher, orienta-se à união na carne, através do dom sincero de si, concretizando a comunhão entre as pessoas e se abre para a maternidade e a paternidade. Nesse sentido, a comunhão de pessoas indica a origem, mistério da Trindade, Deus é a comunhão de pessoas, e o destino último do ser humano, Deus, nosso fim último. A matriz da qual procede, a meta na qual poderá encontrar a satisfação que irresistivelmente busca, e o método através do qual pode conduzir à própria existência. Que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus não significa apenas que a pessoa é livre e racional, o que a diferencia de todos os outros seres vivos. São João Paulo II entende que a pessoa humana é a imagem de Deus porque é portadora daquela qualidade da vida divina que é a comunhão. Deus, no mais profundo do seu mistério, é comunhão. Comunhão de pessoas. Comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Mulieris Dignitatem, João Paulo II afirma:
Dizer que o homem é criado à imagem e semelhança deste Deus quer dizer também que o homem é chamado a existir para os outros, a tornar-se, portanto, um dom. Em suma, a comunhão interpessoal imita a Santíssima Trindade. E a relação esponsal entre homem e mulher é a primeira expressão dessa comunhão. São João Paulo II fala na analogia entre a Trindade e a família a partir da categoria de imagem de Deus. O homem criado à imagem de Deus, à sua imagem e semelhança. No entanto, uma tradição secular fundada sobre a autoridade de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino tinha colocado uma certa barreira, impedindo que a reflexão teológica avançasse nessa direção. No número 6 da Carta às Famílias, esse documento que tenho aqui, São João Paulo II apresenta de maneira prudente a sua tese, afirmando o seguinte: à luz do Novo Testamento, é possível vislumbrar como o modelo originário da família deve ser procurado no próprio Deus, no mistério trinitário de sua vida. O tema é tratado com rara profundidade pelo professor Marcoellet. Hoje, o cardeal Marcoellet é o prefeito do dicastério para os bispos, na Cúria Romana. Ele, numa obra dedicada à antropologia trinitária da família, começou essa reflexão. Nesta sede, é suficiente uma breve nota, com a finalidade de despertar a curiosidade e o interesse do leitor, para que procure aprofundamento adequado. São João Paulo II, na Carta às Famílias, continua: o nós divino, Pai, Filho e Espírito Santo, constitui o modelo do nós humano. E, em primeiro lugar, daquele nós que é formado pelo homem e pela mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. O texto mais explícito encontra-se no número 7 da Mulieris Dignitatem, onde João Paulo II afirma: o fato que o homem criado como homem e como mulher seja imagem de Deus não significa somente que cada um deles individualmente é semelhante a Deus como ser racional e livre. Significa também que o homem e a mulher, criados como unidade de dois na comum humanidade, são chamados a viver na comunhão de amor e a refletir no mundo a comunhão de amor que existe em Deus, pela qual as três pessoas se amam no íntimo mistério da única vida divina. Esta unidade dos dois, que é sinal da comunhão interpessoal, indica que na criação do homem foi inscrita uma certa semelhança da comunhão divina. Essa semelhança foi inscrita como qualidade do ser pessoal de ambos, e juntamente como um dom, como um chamado, como uma tarefa, como um compromisso a ser vivido. Esta analogia tem seu fundamento no amor interpessoal que, pelo dom e pela acolhida, gera as pessoas, as mantém em relação e lhes permite realizar-se como pessoas mediante um sincero dom de si. São João Paulo II relembra, no mesmo texto, que qualquer semelhança entre o Criador e a sua criatura é limitada. É limitada por uma dessemelhança ainda maior. Todavia, diz o Papa, existe uma semelhança suficiente entre a imagem e o seu modelo divino, a fim de que uma comunidade de dons venha unir o Criador e a sua criatura na
transmissão da vida. O Filho é recebido como um dom pessoal de Deus, como resposta a um dom recíproco dos esposos. Hoje ficamos por aqui. Nosso próximo encontro continuaremos com a temática da família e sociedade no horizonte de Aparecida. Até o próximo encontro. Conto com você.